É isso aí, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início hoje, né, a nossa primeira podcast trazendo convidado. A gente já gravou outras, mas dessa vez, né, com um convidado. E o nosso convidado de hoje, nosso amigo Enoque Filho. Enoque, seja muito bem-vindo. Você é um dos caras que eu queria que realmente fizesse parte desse primeiro momento, pela sua trajetória, por você já ter passado também pelo Jurema News, né, ter dado a sua contribuição. Então, Enoque, seja bem-vindo. Ricardo, boa noite a todos os ouvintes do Jurema News. Para mim é um prazer, uma satisfação imensa sempre poder fazer parte desse seu belíssimo trabalho. Quero dar os parabéns a você também, Ricardo, pelo alcance, pela construção de forma orgânica que o seu canal, sua página alcançou. E você está de parabéns, que é uma das vozes mais atuantes do município de Calcaia. Enoque, antes de a gente dar início aqui, eu queria só fazer um convite para quem está em casa, que é para também acompanhar o nosso canal no YouTube, né? A gente está começando a trabalhar essa plataforma e aí a gente vai dividir em dois blocos, certo? Primeiro bloco, 5 perguntas a gente faz aqui para o Instagram mesmo, posteriormente a gente dá continuidade lá no YouTube. Então, Ok. fica aí o convite antemão. E para a gente começar, Enoque, você podia nos responder um pouco sobre você, quem é você, como inicia a sua trajetória na vida pública, né? Um novo passo que você dá aí. A vida pública você já está, né? Que você sempre teve essa Sim. manobra de estar participando dos grupos, de estar debatendo a situação da cidade. Certo, Ricardo, eu sempre falo o meu nome, né, Enoque Filho. Eu sou filho de um pastor assembleando, eu tenho 52 anos de idade. Sou casado com a Cristiane, pai de 6 filhos, né? O Enoque é filho do seu Luiz Ferreira de Lima, natural de São Gonçalo do Amarante, mas ele começou a vida pública dele, meu avô era funcionário dos Correios, ali na Catuana. Então, assim, a minha história no município de Calcaia começou no início dos anos 70, eu sou de 72, em 75 eu estava com 3 anos de idade, a primeira lembrança que eu tenho de pisar nesse município, era criança, 3 para 4 anos de idade. E a minha avó é ali da Itarema. Então, assim, toda a minha família, ela começou a formar-se aqui. E eu nasci em Fortaleza, mas sempre tive um pé aqui na Calcaia. Estudei na Escola Paroquial Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, terminei o meu ensino médio lá e me envolvi em política logo após a morte do Tancredo Neves. Estava com 13 anos de idade, em 85. Foi quando eu vi aquela comoção nacional e aí me apaixonei por política e me envolvi com política aos 13 anos de idade. De lá para cá eu sempre fui muito engajado, mas assim, no município de Calcaia foi em 2010, primeira vez que eu comecei a me envolver com política aqui no município de Calcaia. Enoque, hoje você é de qual partido e o que motivou você a escolher esse partido? Certo, eu sou do PRD, eu quero dar aí um abraço aí ao presidente da nossa municipal, o Kiko do Cazuza, e da estadual Michel Lins. Esse partido, ele foi um partido feito para quem tem um sonho, tá? Quem vem de primeira vez tentar uma cadeira na Câmara Municipal de Calcaia. O PRD, ele é a fusão de 2 partidos, entende? E o nosso presidente, Michel Lins, ele arrumou esse partido, foi o primeiro partido a dar suporte ao nosso majoritário Naumi Amorim, o Partido da Renovação Democrática. Ele é um partido de direita, mas assim, nós estamos abertos a todos os diálogos, só não queremos que nada venha manchar a gênese, a raiz do nosso partido, que são os valores conservadores e cristãos, né? Eu sou cristão. Inclusive, essa era a próxima pergunta, né, em relação à escolha de prefeitos. A gente sabe que os partidos, muitas vezes, inclusive a gente viu a polêmica do PRTB, vai para lá, volta. Muitas vezes o partido acaba colocando você em um grupo que você não quer, acompanhando um prefeito que você não quer. No caso do seu, a escolha foi feita pelos próprios correligionários. Sim, sim. Agora, sim, a gente tem que dar todo o mérito aí para o Michel Lins, porque ele já vinha com o diálogo com o Naumi Amorim desde o ano passado, né? E quando ele resolveu ir para a base do Naumi e apoiar o Naumi, ele viu o perfil dos candidatos, né? O partido é um partido de direita e ele sabe muito bem que o Naumi é aberto a diálogo também, apesar de ele fazer parte do PSD, um partido de centro-esquerda, mas nós conhecemos a trajetória do Naumi, um homem com valores cristãos, conservadores, esposo da deputada Érica, né, ex-deputada Érica, que é evangélica. Então, assim, o Naumi, ele sempre defendeu as pautas conservadoras cristãs, a gente precisa dizer isso, né? Então, isso é importante. Houve um alinhamento, não só ideológico, mas, assim, uma afinidade de pensamentos também. E, Enoque, o que Calcaia representa para você hoje? Olha,
Cara, falar de Caucaia é tão, assim, E me emociona. é interessante essa pergunta, porque ela vem no momento em que a gente vive os festejos da padroeira municipal, né? Pronto, pronto. A Caucaia representa para mim, cara, assim, um sonho possível. E eu vou te dizer por quê. Poucas pessoas conhecem a história de Caucaia. Poucas pessoas sabem que Caucaia é o único município do Brasil que tem os 3 climas, cara. Serra, sertão e litoral. Um dos únicos municípios que faz fronteira com 5 outros municípios. Maracanaú, Maranguape, Fortaleza, São Gonçalo do Amarante e Pentecoste. Caucaia é tão grande, gente, que se vocês pegarem 2 fortalezas e colocarem aqui dentro, ainda sobra espaço pelas extremidades. Tão grande Caucaia é. Temos um PIB, uma capacidade fantástica, mas a desigualdade, a distribuição de renda desigual do nosso município, e assim, também a culpa, acho que histórica de gestores passados, fizeram com que Caucaia tivesse um atraso. Eu acredito muito nesse projeto do 55 na Almir Amorim, porque é um homem visionário. E ele precisava, assim, de uma nova oportunidade, e é por isso que a gente abraçou a causa dele. É interessante, Enoque, que ao longo dos anos, vários prefeitos passaram e cada prefeito parece que só lembra de uma região. Eu cito aqui, por exemplo, onde nós estamos hoje, Marechal Rondon, o prefeito que mais lembrou dessa região se chama Zé Gerardo Arruda. Sim. E aí veio o Dr. Washington, né, que quer queira, quer não, também teve uma grande lembrança da Jurema, mas se você observar a trajetória do município, cada um vai lembrando de um bairro e não da coletividade do município inteiro. Acredito que até por essa proporção grande que nós temos territorial, né? Ricardo, eu vou te dizer, isso aí foi interessante, essa reflexão que você fez, e aí a gente tem que pensar junto, como o cidadão de Caucaia, como o cidadão de Caucaia pode ajudar isso? Assim, fazer com que o prefeito olhe para as outras regiões. Hoje nós temos as redes sociais, assim, mudou a forma de fazer política. O cidadão ele está mais informado, ele está mais politizado. Então, quando ele participa desse processo político, ele também pode se engajar na busca dessas questões e fazer com que o prefeito olhe para as outras regiões. Isso é importante se falar. Então, assim, se a gente for fazer uma comparação dos problemas que foram enfrentados na gestão passada, a gente vai entender aí uma pandemia pela frente, atrapalhou muito. Então, assim, hoje a gente precisa entender que nós estamos vendo um outro momento, e eu acredito muito nesse projeto do 55 e do PRD 25. Por quê? Porque é sangue novo. Tem muita gente aí, como eu, que está vendo de primeira vez, buscando uma vaga na Câmara Municipal de Caucaia para verdadeiramente representar o povo. Sabe, eu não tenho expressão nem tradição política, eu não venho de família política, assim, furar e quebrar essa barreira, furar essa bolha é um dos nossos objetivos. E uma vez chegando lá, a gente vai fazer um mandato coletivo participativo. Inclusive, um dos meus projetos é o vereador dos bairros, onde eu vou estar todo mês em uma localidade. A gente vai fazer o gabinete móvel, em que a gente vai parar numa praça, numa localidade, em um bairro, e vai conversar com as pessoas, escutar as pessoas, para que ela possa fazer essa ponte com justamente o majoritário prefeito representando o executivo, como você bem frisou. Enoque, qual é a principal dificuldade hoje dentro desse cenário de pré-campanha, né? A gente sabe que, quer queira, quer não, campanha requer recursos, e para quem está iniciando, para quem não tem muito recurso, é um momento difícil, né? Bom, quebrar os paradigmas. Esse é o primeiro ponto. O pessoal tem uma ideia de que política só se faz com dinheiro. Eu quero quebrar esse paradigma. A gente tem um grupo, inclusive quero mandar um abraço aí para o nosso grupo, nosso projeto, Caucaia do Povo e para o Povo, e são pessoas comuns, pessoas simples, que estão conversando com outras pessoas comuns, outras pessoas simples, que essas pessoas estão sonhando junto dentro de um projeto. É claro que eu sei que precisa de recursos, a nova lei eleitoral, ela dificultou um pouco porque tem aquela questão da poluição visual, poluição sonora, algumas ações vão ficar limitadas, porém, todavia, entretanto, as redes sociais vão fazer uma diferença muito grande, inclusive profissionais como você têm um papel importantíssimo nesse processo de construção democrática. Por quê? Porque você passa informação. Inclusive, quando eu faço elogio a você, eu faço com toda sinceridade, porque você vai buscar a notícia e passa essa informação. E dá vez e voz ao cidadão de Caucaia. Então, assim, o projeto Caucaia do Povo e para o Povo é um projeto de pessoas simples, onde a gente vai falar com outras pessoas e fazer o processo da multiplicação. Expondo as nossas ideias, divulgando as nossas propostas e falando do candidato.
Então, assim, o diálogo porta a porta, conversar com as pessoas, claro, a gente vai ter que ter logística, a gente vai precisar de um suporte, mas isso aí o nosso partido está oferecendo, isso vai ser muito importante. É isso aí, Enoque, eu vou só me despedir aqui das pessoas do Instagram para a gente terminar pelo YouTube, né? Você que está acompanhando, que quer ver a continuação dessa entrevista, não perde tempo, vai lá no nosso canal no YouTube, @JuremaNews, certo? Que a gente vai dar continuidade lá. Até daqui a pouco. É isso aí, a gente vai seguindo aqui com o nosso podcast agora, aqui no canal no YouTube, dando continuação a essa programação, trazendo hoje nosso amigo Enoque Filho, como eu disse lá no início, um cara que tem uma trajetória já dentro do nosso município, que já percorreu a cidade aí acompanhando as problemáticas do nosso município de forma geral, como ele mesmo disse há pouco, um município grande e que tem suas peculiaridades. Enoque, para a gente continuar, né? Eu acredito que você já respondeu isso, mas como está no script, a gente vai começar por ele, né? Quais são os seus principais projetos políticos, considerando a importância do nosso município hoje, né? Segunda maior cidade populacional do estado do Ceará, que, diga-se de passagem, não tem o segundo maior PIB, né? E isso é preocupante, sim, porque a gente está falando de uma cidade que consome recursos da segunda maior cidade do estado, porém não é. Verdade. Ricardo, a gente está vivendo um novo momento hoje, uma nova realidade, e com toda essa violência. E eu consegui identificar que o jovem, ele é a principal vítima de todo esse processo que está acontecendo em todo o município de Caucaia, em vários municípios do nosso estado. Então a gente tem um projeto chamado Projeto Arrimo, e esse projeto ele visa, através de uma parceria com a iniciativa privada e a prefeitura, encaminhar o jovem para o primeiro emprego. Tá? Eu acho que aqui no município de Caucaia, nós estamos vivendo um momento de violência muito grande, e eu acredito que a ociosidade e a falta de oportunidade cria um clima mais propenso para que esses jovens possam se envolver com a criminalidade e com a violência. Então, criar mecanismos que a gente possa, em parceria da iniciativa privada e a prefeitura, dar um cerne, uma orientação, uma porta para esses jovens, vai ser muito importante. Então, o Projeto Arrimo é um projeto do Enoque Filho, vai ser uma das minhas principais bandeiras. Por quê? Porque eu vejo hoje o jovem do município de Caucaia como uma das maiores vítimas de toda essa violência. Enoque, em relação à parceria entre o Legislativo e o Executivo, né? Aqueles famosos vereadores de base. Você acha que essas parcerias elas são produtivas para o município, para o mandato, por melhor dizer, de um parlamentar? E como você acha que essa parceria pode contribuir para a população de forma geral? Ricardo, a gente precisa primeiro entender que o vereador ele é um fiscal do povo e ele fiscaliza o Executivo. Infelizmente, a gente criou um histórico de cultura onde há locupetação, e eu acho que nesse primeiro momento é importante sim a parceria dos vereadores com o prefeito, o legislativo e o executivo, mas que o povo ele seja o maior beneficiado com essa parceria, que ele seja verdadeiramente representado por seus representantes, porque existe inclusive um trecho de uma música que eu fiz de um personagem meu, o Indignado, em que ele faz uma reflexão, e ele diz assim: eu não me sinto representado, eu já acordo totalmente indignado. Aí ele fala por quê? Caucaia violenta, cidade esquecida, Caucaia abandonada, cidade das chacinas. Nós somos invisíveis aos olhos da gestão, aí ele está fazendo uma reflexão para essa gestão. São todos mercenários, ele faz um grito de revolta, homens sem coração, só pensam em si mesmo, eles não têm visão, que quem elegeu eles foi a população. E aí ele faz um grito de desabafo. O povo bota, o povo tira. Só ele sabe a sua dor que ele castiga. Então esse personagem indignado, ele dá um grito de revolta falando que ele não se sente representado. E eu acho que muitas pessoas conseguem compartilhar desse sentimento. Então a gente precisa mudar isso. Então essa renovação, que eu acredito que vai acontecer nesse pleito, eu acredito que mais de 50%, isso é o que eu penso. Eu acredito em uns 70%. Vai ser importantíssimo para esse novo processo de construção e reconstrução de Caucaia. A gente sabe que Caucaia tem vários problemas, Caucaia foi negligenciada por essa gestão. Então,
O nosso papel é ajudar, sim, o próximo prefeito nesse processo, que eu espero que seja na Almir Amorim, a gente vai trabalhar para isso, nesse processo de reconstrução de Caucaia. Porque alguns bairros de Caucaia hoje é como se tivesse um cenário de guerra. A realidade é essa. Tem bairros que você anda, você pensa assim, não, peraí, passou aqui o furacão Katrina, passou aqui, sabe, porque totalmente esquecido e abandonado. Inclusive, eu falo aqui do Metrópole Sul, é uma luta aí que a gente tem naquela rua A, Avenida A do Metrópole Sul, a rua E, inclusive do Metrópole Sul. Cara, pelo amor de Deus, é uma destruição total. Foi o que aconteceu. Por que vários bairros de Caucaia foram esquecidos? Com representantes. O pessoal só procura o Metrópole e adjacências quando eles querem voto. Isso precisa mudar. É verdade. Eu acredito, Enoque, dentro desse contexto que você passou aí de renovação na Câmara, eu acredito que essa renovação ela vai atingir uns 70%. Se a gente bem analisar, tem partidos aí com 6, 7, 8 vereadores. E aí não tem como fazer coeficiente. A realidade é que se a gente for analisar, o máximo que um partido consegue fazer é 30 mil votos nesse novo cenário. Então não dá para eleger esse horror de vereadores que estão dentro do chamado blocão, né? Os famosos blocão. E aí, nesse contexto, é uma oportunidade que tem dos marinheiros de primeira viagem, né? Vamos dizer assim, sim, os candidatos que estão se lançando a primeira vez. E eu vou te dizer mais, isso cria um clima de muita apreensão. Por quê? Porque a gente encontra um cenário em que o município de Caucaia está passando por uma crise de identidade. As pessoas apostaram no novo, né? No rosto bonito, na fala mansa, no discurso ponderado, levantando bandeiras ideológicas aí, bandeira da segurança pública, e o povo de Caucaia se decepcionou grandemente. Então, estão colocando de novo, mais uma vez, um outro candidato que caiu de paraquedas no município de Caucaia. Isso não é bom. Criou-se um clima de insatisfação, inclusive a grande rejeição do atual prefeito é fruto dessa incompetência. A grande rejeição do atual prefeito é fruto dessa incompetência. E é tanto que, pela primeira vez na história, o prefeito ele não consegue emplacar o seu vice, nem vem candidato à reeleição. Então isso aí é um sintoma de que o perfil e a cabeça do cidadão de Caucaia está mudando. E eu acredito que de forma positiva. Enoque, muitos vereadores eles têm uma cultura de que eu sou vereador da Jurema, eu sou vereador do Metrópole, eu sou vereador do Araturi, e aí eu estou falando aqui aleatório justamente para não ficar aquela intenção de que eu estou falando com alguém específico. Mas dentro desse contexto, desse cenário, qual é a sua avaliação? Isso é positivo para uma cidade? O vereador se autodenominar vereador de um bairro? E outro, tem casos aqui no nosso município até de vereador que reclamou de ações que outros vereadores foram fazer dentro do bairro. Eu me lembro de uma situação aqui, eu não vou citar nome não, mas eu vou lhe passar aqui por alto. O meu amigo Enéas, mandar um abraço aqui para ele. Ele mandou um ônibus para uma outra comunidade e o vereador ligou reclamando porque ele tinha mandado um ônibus para ajudar uns alunos. Quer dizer, o vereador acaba se denominando dono do bairro, né? Isso é cultural, acho que precisa mudar primeiro a mentalidade das pessoas, inclusive desses que se dizem representantes do povo. Por quê? Porque ele vai ser vereador do município, do povo de Caucaia, fiscalizar e lutar pelos interesses do povo. Centralizar isso no bairro ou monopolizar isso é muito ruim para o processo democrático. Inclusive, esses atritos que são comuns em toda a legislatura, talvez essa, eu posso dizer assim, que eu acompanhei, eu vi problemas enormes disso. Eu acho que a oportunidade dos marinheiros de primeira viagem, com mentalidade nova, com sangue novo, mudar esse pensamento, essa atitude. Então, assim, o Enoque Filho, ele sendo eleito, vocês podem ter certeza que ele vai ser o vereador de todo o município de Caucaia. Enoque, mas você não é onipresente. Ok, beleza, tá certo. Não, sim. Mas a gente vai ter pessoas que vão estar lá, conversando e escutando. Inclusive, quando eu falei do projeto vereador no seu bairro, isso já é uma parte dessa ação, dessa mudança. Agora, cara, toda mudança, ela requer tempo, entendeu? Estratégia, você tem que ser lenta e gradual, mas é o pontapé inicial. E isso aí, Ricardo, você pode ter certeza, é uma das pautas que eu vou colocar logo nos meus primeiros dias, caso eu seja eleito. É importante, mandato participativo, quer queira, quer não, é um modelo de gestão que está sendo adotado aí por muitos
que tem a preocupação realmente com o desenvolvimento e o avanço de uma cidade, do Estado, e por que não do Brasil de forma geral, né? Porque não do país. O país também tem os seus poderes, né? O legislativo em âmbito federal. Então, a gente observa que políticos que têm esse compromisso com o povo estão trabalhando com esse modelo participativo. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Agora, eu quero te falar mais uma coisa, Ricardo, importantíssima dentro desse contexto aí. Todos esses conflitos que têm acontecido nas legislaturas passadas e aconteceram nessa aqui, é fruto do ego e da vaidade, do orgulho e da soberba das pessoas. Por quê? Porque o cidadão de Caucaia, o invisível, inclusive, quando eu falei dos meus projetos, eu coloquei aqui o projeto Restaurar, que é a criação de um centro de recuperação que vai acolher pessoas em situação de rua. Eu vejo muitas pessoas levantando a pauta dos animais, beleza, ótimo, eu adoro o animal, tenho um carinho muito grande pelos animais, eu acho isso super positivo, inclusive um abraço aí para o Célio Studat. Mas por que não cuidar de pessoas? Sabe, nós temos uma secretaria de ação social que parece que não existe. Você tem uma secretária de ação social que você perguntar quais foram as ações efetivas dessa secretaria durante esses 4 anos de mandato. Se você me disser aí uma, aí eu vou te dizer assim, pode, você merece um prêmio. Diga uma, bem. Então assim, nós temos uma secretaria de ação social que não cuida do social, que não cuida de pessoas. Então assim, eu tenho uma visão, eu tenho um projeto, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho. Eu não vou conseguir realizar isso sozinho. Eu preciso da ajuda de você que acredita no novo projeto. Eu preciso da ajuda do majoritário, eu preciso da ajuda da iniciativa privada, eu preciso da ajuda da consciência coletiva de pessoas que se preocupem com o próximo. Inclusive, isso aí faz parte do amor em que Jesus pregou entre nós, olhar para o próximo. A gente vê aí o pessoal se preocupa muito em ganhar e fazer nada pelo povo. Essa mentalidade, Ricardo, precisa mudar. E eu conto com sua ajuda. Interessante aí, no seu ponto de vista, no seu perfil, que você sempre defende princípios éticos e cristãos. Recentemente, o governador Eumano de Freitas, ele anunciou, inclusive hoje foi aprovado na Assembleia Legislativa, a distribuição de Bíblias na rede estadual. Você acha que isso seria também o caso de começar essa orientação cristã dentro das escolas municipais também? Olha, eu acho isso super positivo. Nós vivemos um país laico, isso é importante. Ações como essa precisam, sim, não só ser parabenizadas, mas serem também incentivadas. Por quê? Porque esse afastamento do homem de Deus acarreta vários problemas, Ricardo. Isso é fato. A gente precisa entender que a palavra de Deus é importantíssima como cerne, como direção, como orientação. E pode ter certeza de uma coisa: ações como essa precisam ser incentivadas e parabenizadas. Então, se essa iniciativa foi aprovada, eu dou os parabéns àqueles que fizeram parte desse processo aí. É importante destacar que há uma diferença entre Estado laico e Estado ateu, né? Sim. O ateísmo vem de um Estado que não tem crença. E é isso aqui eu vou passar. Foi até um professor de Direito que falou durante uma aula, né? Porque ele botou bem grandão na lousa. O Estado é laico. Aí ele mandou a gente abrir a Constituição, lá no preâmbulo. Aí ele diz, o Estado é laico, mas a Constituição foi escrita sobre a proteção de Deus. Ou seja, aí ele vai diferenciar o laico do ateu, para que a turma compreendesse por que a Constituição é escrita sobre proteção de Deus. Então, dentro desse contexto, quando a gente vê um projeto desse ser aprovado pela Assembleia, aí a gente vê realmente o valor desse preâmbulo ser colocado na prática. Né? Verdade, isso é super importante. É por isso que eu disse que atitudes como essa, elas precisam ser incentivadas e parabenizadas, porque é a forma das pedras clamarem. Então, assim, eu vejo o papel, Ricardo, da igreja hoje importantíssimo na sociedade. A gente consegue ver que em algumas comunidades do Rio de Janeiro, as igrejas participam ativamente dentro de processos dentro da comunidade, sabe? Moderação, mediação de conflitos, inclusive. Existem situações dentro das comunidades do Rio de Janeiro que o pastor ele intercede sim, inclusive em ações violentas que são evitadas de acontecerem por conta da participação da igreja. Então isso é super importante. É isso aí, dando continuidade aqui, Enoque, e em relação à função de fiscalizador do vereador, né? O vereador é um agente fiscalizador
executivo. Como que pode ser exercido esse papel fiscalizador com 90%, se não 100% da Câmara compondo uma base governamental? Pois é, isso aí, quando você faz uma pergunta dessa, a gente faz uma reflexão. Por que aconteceram tantos problemas nessa gestão, já que todos os vereadores faziam parte dessa base? Então isso é interessante. Eu não posso responder porque eu não estava lá. Eu não posso responder porque eu não estava lá. Mas uma vez estando, sim, a gente vai buscar efetivamente fiscalizar e fazer parte desse processo de reconstrução. Agora, abrindo um diálogo e um debate franco e honesto. Porque o que atrapalha muito, sabe, Ricardo, são essa briga e esse jogo de interesse. Eu acho que o interesse que tem que sobressair dentro do papel do vereador é o interesse do cidadão de Caucaia. Ele é a pessoa mais importante, porque ele é o contribuinte que paga o salário desse pessoal todo. Isso é importante se dizer. São com os impostos, os contribuintes, que sustentam toda essa máquina. Aí você vê aí as pessoas sendo negligenciadas, a gente está passando uma crise na saúde. Isso é fato. Eu vi recentemente aqui uma entrevista em que uma representante da saúde disse que vão parar, porque os terceirizados não estão recebendo as parcelas do acordo rescisório que eles deveriam receber. E estão, inclusive, aí 3 parcelas atrasadas. Um ponto importante aqui, Enoque, é assim, sobre essa questão dos servidores da saúde. Em Caucaia, a gente sempre teve as fundações que gerenciam as UPAs, o Hospital Municipal e a Maternidade de Santa Terezinha. Antes, na gestão do ex-prefeito, era Leandro Bezerra, agora é a INTS. Aliás, é a INTS. E o que é que ocorre? Quando a gente entra em contato, está faltando, o sindicato denunciou atraso de servidor. A gente entra em contato e a resposta é, o valor foi repassado para a fundação. E aí, se foi repassado, pelo menos o que o município alega, então presume-se que foi pago. Mas por que não chega na mão do funcionário? Aí é que fica essa questão. Cadê os vereadores para fiscalizar a saída? Claro que o vereador ele se limita a fiscalizar a saída da prefeitura. Sim. Mas aí com a resposta também da Câmara de Vereadores, aí se pode acionar o Ministério Público em cima dessa empresa que ganha a licitação, né? Seja qualquer empresa que for. A gente não está falando de uma pessoa específica, ok? A gente está falando de uma classe. De um modelo, modelo de gestão, isso. Modelo de gestão. Então, assim, é importante dizer, Ricardo, que essa omissão, ela tem sido prejudicial, sim, porque a má administração desses recursos ficaram claro e notório. Então, assim, a gente está vendo aí várias pessoas em vários setores se manifestando com relação a isso, essa tragédia administrativa no município de Caucaia. E isso só aconteceu pela omissão ou conivência desses que estão aí. É por isso que, como você bem falou sobre essa questão da renovação, que poderia chegar aí a 70%, a necessidade dessa renovação, a mudança desse pensamento das pessoas que estão lá para representar um povo, mas na verdade não representam eles mesmos. Então, sim, eu acho que o pontapé inicial vai ser dado no dia 6 de outubro, quando a gente vai ver efetivamente essa mudança sendo refletida no gosto do eleitorado. Até porque o poder que realmente representa o povo, né, é o poder legislativo. Logo, o povo vai esperar sempre que o agente do legislativo, o vereador, seja realmente aquele que vá para saber o que o executivo está fazendo de certo, o que está fazendo de errado, se as compras realmente estão saindo pelo valor justo, né? Porque no Brasil, Enoque, já tem uma cultura de que se você compra esse ventilador que a gente está usando aqui por R$200, se o poder público for comprar é 500. Isso é lamentável. Por quê? Porque a diferença desse valor poderia ser usado para comprar um medicamento, poderia ser usado aqui em Caucaia, por exemplo, por Bora de Graça, para sustentar esse programa que não é fácil. Aí é que entra, entendeu, o chamado sangue novo. Pessoas que vão verdadeiramente fazer a diferença ali uma vez tendo a oportunidade. Porque é o seguinte, ó, uma coisa é o discurso e outra coisa é a prática. Então, assim, todas as vezes a gente costuma ver nas campanhas eleitorais muita promessa. Quando o cara chega lá, ele nada faz. Então, o que é que eu peço a você? Muda esse pensamento, muda teu voto, dá oportunidade para pessoas que, como eu, estão tentando pela primeira vez chegar lá. Aí sim, aí eu te digo uma coisa, Ricardo, e aí isso é um compromisso que eu tenho. Se você der uma oportunidade, você vai ver que, com certeza, Caucaia tem jeito. Você só precisa votar direito.
É isso aí. Para a gente finalizar, Enoque, já estamos aproximando aí de 30 minutos. O que a população de Caucaia pode esperar caso você venha a ser eleito para o Legislativo Municipal? Ricardo, essa pergunta é importantíssima. Eu falo que eu já tenho, eu faço Uber, muitas pessoas conhecem, o trabalho do Enoque Filho, é o Louro do Gás, o Louro da Uber, e eu rodo muito por Caucaia. E é interessante falar que do ponto zero, tá, da Igreja Matriz até a extremidade, próximo de Pentecostes, são quase 108 quilômetros. É muito chão. Assim, a gente tem andado, tem conversado com as pessoas. O meu pensamento, Ricardo, é fazer um mapeamento verdadeiro nessa cidade. Encontrar pessoas que hoje são chamados invisíveis do município de Caucaia. Claro, a gente vai concentrar todas as nossas forças, a gente tem um pessoal que está trabalhando com a gente, quero dar, aí inclusive está me acompanhando aqui o Rodrigo e a Laís, um abraço para vocês que estão nos acompanhando aí. E o pessoal do Caucaia do Povo para o Povo, que fazem parte desse projeto, a gente pensa sim em centralizar o nosso trabalho no nosso bairro, ok? De origem sim, mas expandir. Então assim, o povo de Caucaia pode esperar um menor que vai andar e rodar e mapear essa Caucaia. Eu pretendo, inclusive, fazer uma lista, sabe, de localidades chamadas localidades inacessíveis, onde o bola de graça não chega, onde o saneamento básico não chega, onde a internet não chega. Foi prometido, inclusive, aí pela Motelecom, né? O tal do Bora Conectar, o programa. Meu amigo, isso é um disparate, porque tem locais aqui que as pessoas não conseguem ter acesso a esse programa. Então, assim, fiscalizar e encontrar essas pessoas, de alguma forma, sentar, conversar e escutar. Vocês podem esperar que, se o Enoque for eleito, eu quero chegar onde essas pessoas estão, para sentar numa roda de conversa, tomar um café e dar atenção para essas pessoas. Fazer com que elas se sintam importantes e existentes, porque o que a gente vê é que existem pessoas aí que são chamadas invisíveis no município de Caucaia. E a gente quer mostrar essas pessoas. É isso aí, a gente conversou com o Enoque Filho, também conhecido como Louro do Gás, né, Enoque? Que é que não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer. A gente conversou com ele aí, mostrou um pouco dos seus projetos, do que pretende aí caso venha a ser eleito. E o que nós vamos fazer nos próximos dias é isso, trazer pessoas da comunidade, pessoas que estejam aí almejando uma vaga, seja no legislativo, no executivo, independente de ideologia, aqui não faz diferença se é base, se é oposição, se é de partido X, se é de partido Y, Enoque. Porque, infelizmente, criam aqui uma cultura de que os veículos de comunicação têm bandeira, né? Aqui em Caucaia tem muito isso. Mas aqui não, a gente quer que as pessoas cheguem e fiquem à vontade, como nosso amigo Enoque está aqui hoje. Mas antes de finalizar total, queria fazer um convite a toda a população de Caucaia, de forma geral. Amanhã, Enoque, encerramento da Festa da Padroeira de Nossa Senhora... Eita, agora deu um branco. Nossa Senhora dos Prazeres. Encerramento da Festa da Nossa Padroeira. E é importantíssimo que a população de Caucaia possa participar desse momento. Lá, Enoque, inclusive, acaba sendo um ponto de encontro de muitos políticos, viu? Sim, sem dúvida. A gente vê ali no primeiro dia, tanto representante da gestão como da oposição, pré-candidato Emília Pessoa. Enfim, é uma festa do povo de Caucaia, então você que está nos acompanhando, não deixe de prestigiar esse último dia.